Olá, bem-vindos à nossa exploração de hoje. Mergulhamos em materiais sobre logística, sabe? E hoje o foco é numa estratégia de gestão de estoque chamada DFO, Damaged First Out, ou, em bom português, danificado sai primeiro. A missão aqui é a gente entender direitinho como o DFO opera, como é que ele se encaixa com outros métodos mais conhecidos, tipo o FIFO, e que benefícios reais ele pode trazer. Olha, os dados que a gente viu sugerem uma redução de perdas bem interessante, de até 35% e um retorno sobre investimento, assim, considerável já no primeiro ano. Vamos investigar isso melhor. Vamos sim, exatamente. O DFO ele muda um pouco o foco, né? Em vez de olhar só o tempo de prateleira, ele olha a condição real do produto. A lógica é bem direta. Priorizar a saída daqueles itens que têm algum dano ou que estão com a vida útil mais curta. É ir direto naquela fatia, sabe? Aqueles 2 a 5% do estoque que muitas vezes acabam se perdendo por avaria. Hum, interessante essa inversão de prioridade. Quer dizer, focar na condição. Mas assim, como isso funciona na prática, no dia a dia de um armazém que é sempre aquela correria? Olha, é um processo bem visual e tem que ser metódico. Primeiro, a identificação tem que ser clara. Geralmente usam etiquetas bem chamativas, vermelhas, sabe? Para marcar os produtos danificados. Depois, um ponto-chave: a segregação. Tem que criar espaços específicos, as tais zonas vermelhas. Isso é fundamental para esses itens não se misturarem com o estoque bom, né? Ah, claro. Para evitar contaminação, esse tipo de coisa. Exato. Imagina um vazamento pode estragar outros produtos. E por fim, a priorização no processamento. O que fazer com ele? Vender com desconto? Talvez reembalar se for só a caixa? Ou dar outro destino rápido? Mas aí entra um desafio, né? Definir o que é dano para ativar o DFO. Uma coisa é um amassado na caixa, outra é o produto comprometido. Tem que ter critério. Pois é, essa definição do que é dano, isso é crucial mesmo. E onde a gente vê o DFO funcionando bem? As fontes que você viu trazem exemplos de setores específicos? Sim, sim, a aplicação é bem ampla. No varejo, é comum ver aquelas promoções, né? Leve com desconto, embalagem avariada. Ah, sim, direto a gente vê isso. Na indústria de alimentos, por exemplo, uma fruta um pouco marcada pode ir rapidinho para fazer suco ou virar polpa, evita a perda total. Farmácias também. Às vezes um produto com embalagem externa danificada, mas lacrado, pode ir para doação ou pesquisa, sempre garantindo a segurança, claro. E no e-commerce que você comentou antes, né? Existem sistemas bem ágeis para avaliar o dano e, se der, reembalar antes de enviar para o cliente. Essa questão da reembalagem no e-commerce me deixou pensando. Como fica a transparência com quem está comprando? O cliente sabe que foi reembalado? Olha, esse é um ponto excelente. A transparência é fundamental. As boas práticas, o que se recomenda, é que se um item for reembalado e vendido, especialmente se tiver desconto, a condição tem que ser comunicada claramente. A confiança do cliente é um ativo valiosíssimo, né? Não dá para arriscar. Faz todo sentido. Voltando aos benefícios, os números que a gente tem nos materiais são de impacto, né? Redução de perdas, que pode chegar a 40%, ganho de eficiência no armazém de 15%, melhora no fluxo de caixa, até 30%. E mencionam até impacto ambiental positivo. São números muito atraentes. Mas, assim, será que isso é universal? Ou depende muito do tipo de negócio? É uma observação muito pertinente. Esses percentuais, claro, são potenciais máximos. Varia muito conforme o setor, o tipo de produto e quão bem a implementação é feita, né? Mas eles mostram que tem uma oportunidade real ali. Por outro lado, ignorar esses itens danificados, aí os riscos são bem concretos. As fontes falam em aumento de até 45% nas perdas por produto vencido ou estragado, além de comprometer a qualidade geral do estoque, reduzir o espaço útil do armazém, às vezes em até 20%. E o impacto financeiro direto, que pode comer ali de 3 a 7% da receita anual. Nossa! São os tais custos ocultos da negligência, né? Que às vezes não ficam tão óbvios no dia a dia. É, esses custos ocultos podem ser brutais mesmo. Para uma empresa que olha para isso e pensa, ok, quero adotar o DFO, como seria o começo, o processo inicial? Normalmente se faz em fases, né? Não dá para virar a chave de uma vez. Começa com um mapeamento bem detalhado.
Talvez tirar umas 2 semanas para entender onde e como os danos acontecem mais. É na hora que chega, é guardando, é movimentando. Com essa análise na mão, aí sim se criam os procedimentos específicos, as regras do jogo, e se definem as áreas físicas, as zonas vermelhas. Depois o treinamento da equipe. Isso é essencial. O material que a gente viu fala em umas 12 horas por pessoa, para todo mundo entender bem as novas práticas, a importância daquilo. E por fim, para ter um controle realmente eficaz, especialmente em operações maiores, a integração com o sistema de gestão de armazém, um WMS, é muito recomendada, para poder rastrear esses itens direitinho. Entendi. E sobre o retorno do investimento? Você falou num ROI médio de 22% já no primeiro ano. As fontes dão uma ideia do investimento inicial que isso pode precisar? Olha, os materiais mencionam esse ROI, que é bem positivo, mas não detalham tanto os custos de implementação. E a verdade é que isso pode variar bastante. Pode envolver desde adaptar o espaço físico, comprar etiquetas, até o tempo de treinamento e, claro, se for o caso, ajustar ou até comprar um software WMS. Empresas menores talvez consigam começar com processos manuais bem definidos. Operações maiores, com mais volume, com certeza vão se beneficiar mais da tecnologia. O ROI sugere que o investimento compensa, mas tem que avaliar caso a caso, né? Qual a escala inicial necessária? Compreendido. E uma dúvida que ficou. O DFO, ele trabalha sozinho, isolado, ou ele conversa bem com outros métodos de gestão de estoque que as empresas já usam? Ah, ele brilha na integração. Essa é a grande força dele, na verdade. Ele é um complemento muito natural para o FIFO, o primeiro que entra, primeiro que sai, sabe? Sim, o clássico para perecíveis. Exato. Com o DFO junto, você garante que tanto os mais antigos quanto os danificados saiam primeiro. É uma dupla proteção contra perdas. Com o LIFO, que às vezes usam para não perecíveis, ele adiciona essa camada de olhar para a condição do produto não só quando entrou. E é um parceiro fundamental do FEFO, o primeiro que vence, primeiro que sai. Pensa em alimentos, remédios, um item pode estar perto de vencer e está danificado. O DFO ajuda a priorizar isso. Até com métodos mais focados no custo, como o CIFO, ele pode vir integrar, adicionando a variável da condição física na hora de dar baixa no estoque financeiramente. O ponto é, o DFO não vem para substituir tudo, ele vem para deixar o sistema todo mais inteligente, mais adaptável. Então, para a gente amarrar nossa conversa de hoje, o DFO é basicamente uma estratégia focada em dar saída prioritária para produtos que estão danificados ou com a vida útil de alguma forma comprometida. O objetivo, claro, é reduzir perdas, otimizar o uso do espaço no armazém e, claro, melhorar o fluxo de caixa. E talvez a grande força dele seja justamente essa capacidade de se integrar, de complementar outros métodos que já são padrão, como FIFO, LIFO e FEFO. Acertei? Precisamente. Resumiu perfeitamente. E isso nos deixa com uma reflexão final, talvez, né? Além desses ganhos operacionais e financeiros que são bem claros, de que forma será que adotar uma prática como o DFO, de maneira transparente, encarando de frente o problema dos produtos danificados, poderia impactar a percepção da marca? Será que transformar esse desafio, que é logístico, numa demonstração de gestão mais responsável, talvez até mais sustentável, não poderia se tornar um diferencial competitivo inesperado no mercado de hoje? Fica aí a pergunta.